Por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 24 e o verso de número 32. E enquanto você encontra o texto, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui essa noite, de poder juntos adorar ao Senhor e poder prestar a Ele um culto de adoração. Fico muito feliz de estar aqui com a pastora Patrícia, pastor Cleiton, todos os obreiros, com meu esposo e com toda a igreja do Senhor. Eu vi que chegou, bom, pelo menos eu estava aqui na frente, não vi, né, porque vim daqui da frente, não vi lá de trás, né? Mas está aí a Silvana, minha irmã, o Cleiton, lá do Mato Grosso, vieram aqui cultuar hoje, e que bom, gente, vieram passar o final do ano com a gente, bom demais poder estar aqui com vocês, e há uma palavra do Senhor para o nosso coração, essa palavra que falou ao meu coração primeiro antes de eu transmitir a você, e eu tenho a certeza de que Jesus quer conversar ao nosso coração. Eu não sei como foi o seu ano, eu não sei qual é a sensação que tem no seu coração agora que o ano está terminando. Talvez você está dizendo, ai, que cheiro de férias. Talvez você está dizendo, Natal é quinta-feira que vem, estamos concluindo o ano. Ou você está assim, poxa, quanta coisa ainda para resolver. Eu, particularmente, ainda estou no quanta coisa para resolver. Tem tanta gente que ainda não dei retorno, né, Eliase? Quantas pessoas que a gente ainda tem coisa para resolver, coisas para retornar. Você talvez está olhando para as demandas que você tem, diz assim, meu Deus, quinta-feira já é Natal. E a gente está ainda trabalhando tanto. Só que hoje, enquanto eu estava vindo para cá, o Espírito Santo foi tão fantástico. Enquanto eu só meditava assim nesse culto, o Espírito Santo abraçou tanto meu coração essa noite. E o Senhor quer conversar com a gente sobre esse texto, sobre as nossas muitas demandas. E sobre ainda este ano, Ele deseja passar um tempo conosco. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, em Lucas capítulo de número 24 e 32, que diz, perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Pode se sentar. Esse é um texto muito especial, porque ele vai falar de uma experiência muito íntima, muito profunda, que alguém que caminhava com Jesus viveu. A Bíblia sempre foi muito clara sobre as intenções de Deus mandar o seu Filho para resgatar, para buscar quem havia se perdido. Deus deu o seu Filho unigênito, Deus deu Jesus ao mundo para resgatar aquele relacionamento que o pecado roubou entre o homem e Deus. E claro, Jesus começou o seu ministério dando uma diretriz muito clara para a gente hoje. Jesus, que podia tranquilamente desenvolver o seu ministério sozinho, Jesus tinha poder para fazer tudo sozinho, ele escolheu caminhar com pessoas. E essa é a primeira lição que Jesus dá para nós, ninguém nasceu para caminhar sozinho. Você já imaginou esse ano se você estivesse completamente sozinho? A gente não dá conta. Por mais que muitas palestras a gente ouve motivacional dizendo você vai dar conta, você vai dar conta. Às vezes as pessoas me perguntam como que você dá conta? Eu digo, quem disse que eu dou conta? Eu só consigo fazer algo porque eu tenho pessoas comigo. Ana, Deise, né? Marido, a família. Deus mandou Jesus para nos salvar, mas também para nos ensinar o poder que é caminhar com pessoas. Então, se esse ano você se sentiu sozinho, não caminhe mais só. Não caminhe mais só. Deus tem alguém para caminhar perto de você. E esse texto vai dizer que Jesus caminha com 12 discípulos e 12 discípulos imperfeitos, assim como a gente.
Só que Jesus caminha com eles e ensina a eles o que é viver uma vida de milagres, uma vida recebendo de Deus a orientação de como tomar cada decisão e como viver os seus dias. Esses discípulos estão acostumados com Jesus e Jesus fica 3 anos com ele, vivendo intensamente o ministério, e Jesus diz para eles, Jesus ensina a eles e deixa claro que o seu tempo tem data para terminar. Só que eu imagino que esses discípulos estão tão encantados com todo dia, nenhum dia ser rotina com Jesus, todo dia tem novidade de vida com Jesus, e esses discípulos talvez em algum momento, Leila, esqueceram que Jesus, como tinha predisto, como tinha profetizado o profeta, Jesus iria sim para a cruz. Tanto é que chega o dia em que Jesus é levado para o Calvário. Cada um toma a sua decisão. Uns se escondem, outros negam, outros traem. E esses dois aqui saem de Jerusalém e vão para o caminho de Emaús. O texto vai dizer que eles estão tristes. E até ouso dizer que eles estão decepcionados com o que aconteceu. 11 quilômetros caminhando a pé. Eles saem de Jerusalém e vão para esse caminho de Emaús, e eles estão entristecidos com tudo o que aconteceu na sexta-feira. Só que era domingo, e eles estavam tão cobertos de tristeza no seu coração que eles não perceberam que já era domingo e existia uma promessa de Deus que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Só que eles estão entristecidos, eles estão apenas pensando no que eles perderam, eles estão pensando na cena do Calvário, eles estão pensando em tudo que eles vivenciaram com a crucificação de Jesus, e o texto vai dizer que eles estão tão entristecidos que eles não reconhecem mais ninguém. Quer um exemplo? Jesus faz de conta que é um desconhecido. Jesus chega para eles e começa a caminhar com eles. Jesus caminha com esses homens e começa a conversar com eles. Vamos lá. Sabe quando você está na fila de um supermercado? E de repente você está conversando com uma pessoa, um assunto entre vocês dois, de repente alguém da fila atrás, que é aquelas filas de promoção Black Friday, que a gente fica 1 hora na fila, começa a interagir com você e se mete na conversa, e daí você olha e diz, bem-vindo à conversa. Mais ou menos assim foi o que Jesus fez, porque eles estavam conversando e de repente Jesus se achega neles e diz, mas o que é que vocês estão falando aí? O que aconteceu que está deixando vocês tão entristecidos? Aí eles falam, você só pode ser um viajante, um turista. Mataram nosso mestre. E nós achávamos, por isso que eu digo para você que eles estavam decepcionados, porque eles olharam e diziam, e nós esperávamos que ele fosse remir Israel, a gente pensou que ele faria um estardalhaço, que ele seria o nosso grande governante, nós pensávamos que ele iria fazer algo extraordinário com Israel, mas assim, ele morreu. O está consumado, dito por Jesus da cruz, sepultou momentaneamente a esperança desses homens. Uma frase fez com que esses homens saíssem correndo e buscassem abrigo em outro lugar. Frases que têm o poder de mudar o curso da história de alguém. Você já deve ter ouvido alguma frase assim. Está demitido? Esse é o diagnóstico? Muda o curso. E o está consumado de Jesus fez com que esses homens saíssem dali e quisessem buscar abrigo em outro lugar. Só que Jesus foi atrás deles. Jesus se aproxima desses homens e diz, o que é que vocês estão conversando? De forma tão tristonha. E eles começam a compartilhar, mataram o nosso mestre. E nós esperávamos tanto. E de repente não aconteceu mais nada. Jesus começa a falar. Jesus não diz, mas eu estou aqui, eu ressuscitei. Não, Jesus não faz isso. Jesus usa uma outra estratégia. Jesus fala para eles o que é mais poderoso do que qualquer discurso. Jesus fala da palavra. Jesus diz, mas não está escrito? Já não está
registrado que aconteceria isso. Aí eles falaram, a gente sabe que teve umas mulheres que foram lá e disseram que ele não estava mais lá, mas sabe como é que é? A gente não sabe. Aí tem um momento em que Jesus, falando da palavra para esses homens, porque acredite, se tem um livro que tem todas as respostas, é esse. Usufrua da palavra. Você não imagina a fonte inesgotável de conhecimento que vai impactar o seu coração, se você apaixonar-se por essa palavra. Só que chega um momento em que Jesus vai fazer de conta que vai seguir adiante, e eles vão chegando em casa. Aí o texto diz que eles olham para Jesus, Jesus está seguindo o caminho, e eles pensam, bom, se ele não sabe nem o que aconteceu no final de semana, ele não sabe os perigos de caminhar sozinho à noite. Então eles disseram, entra com a gente, dorme na nossa casa e amanhã você segue seu caminho. Aí Jesus entrou. E porque Jesus entrou, aquela noite foi diferente. Sabe quando você convida algum irmão da igreja, o pastor, alguém para ter uma refeição na sua casa? Quando a gente vai convidar alguém para almoçar ou jantar na nossa casa, a gente sempre diz para a pessoa assim, dê graças pelo alimento, né? Isso é natural. Naquela noite foi a mesma coisa. Eles deram para o visitante dar graças. E naquele momento, Jesus pega o pão, levanta, parte o pão e dá graças. Sabe quando esses homens estão já com o coração mais leve pelo poder da palavra, mas eles começam a reconhecer essa voz, eles começam a reconhecer esse formato de dar graças, e eles dizem, não pode, que o homem a qual nós estamos chorando a morte, está tendo uma refeição na nossa mesa. Jesus espera esses homens o reconhecer, e o texto diz que quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece deles. Irmãos, imediatamente, o texto vai dizer, imediatamente, eles retornam. Gente, eles não tomam banho, eles não terminam a refeição, eles saem correndo aqueles 11 quilômetros que eles estavam andando tristonhos, eles vão como um tufão, eles vão de volta para Jerusalém, correndo só para dizer que a mulherada tinha razão. Só elas riram, pastor. Mas a gente entende. E a mulherada tinha razão. Ele estava vivo. Aí eles olharam, eles só foram para dizer, é verdade. E mais do que ser verdade, nós vimos ele, porque eles estavam na nossa mesa. Enquanto partia o pão, a gente reconheceu que era ele. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. Jesus ia encontrar esses homens mais tarde. Só que Jesus teve uma preocupação muito especial. Jesus decidiu mudar o humor, arrancar a tristeza, devolver o sorriso para esses homens naquele mesmo dia. Mas sabe por que isso aconteceu? Só porque eles ousaram convidar Jesus para entrar. E eu começo a concluir essa história dizendo a você, Jesus, Ele anseia em ter um encontro com a gente, não só apenas à mesa. Jesus não quer relacionar com nós. Jesus não quer permitir que nós o sintamos só quando nós estivermos sentados diante de uma refeição. Jesus não quer que você sinta Ele só quando você estiver aqui no culto de quinta-feira. Jesus não deseja que você tenha o gozo da sua presença, que você tenha um diálogo com Ele só em momentos em que você está sentado nesse templo.
E talvez esse esgotamento na sua alma seja porque o teu coração está tão coberto de tantas demandas diárias, de tantos desafios diários, o cansaço emocional talvez seja tão grande na sua alma que você não percebeu que Jesus não esteve com você só nos cultos de quinta. Jesus passou esse ano inteiro com você. E a minha oração essa noite, eu falei isso ao Senhor: Senhor, não me permita sentir o Senhor só quando a gente desfrutar de uma refeição. Quando especificamente eu me sentar para ler a palavra e orar. Não, Senhor. Eu quero sentir o Senhor enquanto eu dirijo o meu carro. Eu quero sentir o Senhor enquanto eu atendo o telefone. Eu quero sentir o Senhor enquanto eu lavo o meu banheiro. Eu quero sentir o Senhor enquanto eu estou lavando a louça. Eu quero sentir o Senhor quando eu estou resolvendo os muitos problemas que eu preciso resolver. Eu quero sentir o Senhor enquanto eu estou educando os meus filhos, enquanto eu estou desfrutando do meu casamento, enquanto eu estou fazendo compras no supermercado, porque a proposta de Jesus ao seu coração não é que você o sinta apenas em momentos de cultos. O Senhor deseja arduamente participar de todos os momentos da sua vida. Talvez você só conseguiu reconhecer Jesus em específicos momentos esse ano. Mas eu gostaria que você parasse agora e refletisse naqueles perrengues que você passou, que você olhou para trás agora e disse: poxa, não estou nem acreditando que a gente passou por isso. Jesus estava lá. Aquele momento em que você achou que não teria saída, você só teve saída porque Jesus estava lá. Aquele momento em que você pensou em desistir da sua vida, você não desistiu. Não foi porque você ouviu uma voz, não foi porque você sentiu arrepio, não. Porque independente dos seus sentimentos ou do que você sente ou não, Jesus estava lá. Então essa noite, eu quero com você celebrar a presença constante de Jesus. E o que é a diferença disso tudo? Eu quero orar para que o Espírito Santo permita que você consiga senti-lo nos momentos em que você não estiver apenas orando. Quer um exemplo? Toca na pessoa que está ao seu lado, toca assim nela. Se você sabe o nome dela, diga para ela, toca ela e diz: fulano, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você sentiu que a pessoa está aí mesmo? Sentiu? Agora afasta a mão dela. Não encosta nela. Olha para ela de novo e repita o nome dela e diz: ei, eu continuo aqui. Você está sentindo ela agora? Não, mas ela está aí. Jesus é exatamente assim. Tem momentos em que a gente sente. Tem momentos que a gente quase toca nele, Eleodoro. Mas tem momentos em que você não sentirá o Senhor, não sentirá arrepio. Parece que você está sozinho, absolutamente sozinho. Mas o Senhor deseja que você tenha convicção que, sentindo ou não, Ele está. E Ele está mesmo com você. Fica de pé comigo. Eu desejo que essa reflexão seja aquela água fresca do deserto, para que você entenda que você não chegou até aqui, você não sobreviveu a esse ano, só porque você tem boas habilidades. Você conseguiu chegar até aqui, porque você não chegou sozinho. De que
Eu sinto como uma brisa suave do Senhor ao nosso coração essa noite. Só que mais do que sentir, o Senhor deseja conviver com você. Todos os dias, todos os momentos. Eu quero fazer um convite aqui muito especial. Talvez você esse ano inteiro batalhou tanto e você termina esse ano agora cansado. Você está muito exausto. E às vezes o medo do ano que está chegando é tanto de ele se repetir e ser exatamente igual ao que passou, que você está assim, ai meu Deus, se repetir o ano do jeito que foi, como é que a gente lida com isso? O Senhor é muito educado, só que o desejo do Senhor é conviver com você todos os dias e em todos os momentos. E talvez você nunca fez esse convite específico para que Jesus viesse morar em sua casa. Talvez você nunca disse publicamente, Jesus, eu quero entregar minha vida totalmente aos teus cuidados. Eu não quero mais ser o responsável exclusivo pelas minhas decisões. Eu quero que o Senhor me oriente nas minhas decisões. Eu quero entregar a agenda de 2026 e ainda o restante de 2025 nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor decida por mim os meus próximos passos. Talvez você nunca fez essa oração publicamente e você deseja convidar Jesus, não para estar apenas no caminho, mas você quer convidar Jesus para entrar na sua casa e fazer morada. Se tem alguém aqui essa noite que quer fazer isso, vem aqui comigo, deixa eu orar com você. Você vai aplaudir o Senhor, então faz bonito. O Senhor está ansioso por esse momento. Então vem. E você pode convidá-lo. Vem, eu te espero. A decisão mais incrível que você poderia fazer, mais do que decidir um destino de férias, mais do que decidir o nome dos filhos, mais do que decidir comprar uma casa ou vendê-la, é a decisão de convidar Jesus para morar. Então as reações não serão apenas momentâneas, é agora passar todos os dias com você, esse amigo que nunca vai embora. Aleluia. Senhor, eu te agradeço essa noite. Ah, Jesus, como eu te agradeço por ter nos encontrado essa noite, Senhor. Senhor, nós nos sentimos tão cansados no meio do caminho. Os impactos emocionais que o caminhar, que os acontecimentos da nossa vida nos trouxeram, Senhor, faz-nos caminhar muitas vezes sem conseguir reconhecer que o Senhor está acompanhando o nosso caminhar. Ó Espírito Santo, mas nós te agradecemos porque a tua companhia, ela é tão real quanto o ar que entra e sai dos nossos pulmões. E nós te apresentamos, Senhor, essas pessoas que estão aqui essa noite, agradecendo, Senhor, porque o Senhor as encontrou essa noite. O Senhor está cuidando delas agora, Senhor. E mais do que celebrar o nascimento no calendário, é celebrar o nascimento do Senhor dentro do nosso coração. E nós queremos te dar graças, Senhor, essa noite, porque o Senhor nos encontra neste caminho e nos dá a certeza de que não estamos caminhando sozinhos.
Então, Senhor, seja bem-vindo a essas casas, seja bem-vindo a essas vidas, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, não apenas nesse culto, mas para o restante das nossas vidas. Escreve o nome delas no livro da vida, perdoa os seus pecados, faz elas serem novas criaturas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser celebrado todos os dias por essas pessoas que estão aqui na frente, pelas pessoas que estão nos bancos da galeria, e que o Senhor seja glorificado todos os dias, em nome de Jesus.